Oi, meu nome é Matheus, eu vou falar um pouco sobre a fase pasta e sobre como modelar flutuações e impurezas na matéria estelar. Então, bom, a gente está acostumado a calcular e a ouvir falar dos núcleos esféricos, que a gente sempre vê nos átomos, mas na década de 80, Ravenhall e alguns colaboradores sugeriram que o formato dos núcleos podem não ser esféricos em certas condições termodinâmicas. Então essa fase ela ocorre quando os nucleons coexistem em dois estados diferentes, os estados ligados, que a gente chama de clusters, e os estados livres, que a gente vai chamar de gás. Então essa coexistência ela pode gerar pelo menos um sistema frustrado, onde existe uma grande competição entre as forças nucleares e as forças eletromagnéticas de repulsão dos elétrons. E isso faz com que o formato dos núcleos se deforme e possa se tornar cilíndrico, planar, em uma primeira aproximação, ou coisas mais estranhas, talvez. E isso é chamado de fase pasta pela semelhança que essas fases têm, de acordo com alguns, com a comida pasta. Então a primeira aqui se pareceria com nhoque, a segunda com macarrão, essa terceira aqui seria as camadas de uma lasanha. E além disso também pode existir uma pasta que a gente chama de inversa, que seria quando o cluster ocupa a parte de fora e o gás está na parte de dentro. Então o cluster é mais denso, fica aqui, e o gás forma o formato cilíndrico ou esférico, que está aqui na parte de fora. Então os primeiros modelos da pasta, eles eram análogos aos modelos de gota líquida que a gente estudou no nosso curso. Mas atualmente também existem modelos de dinâmica molecular quântica, onde o pessoal modela o potencial da Hamiltoniana de uma forma efetiva e fazem diversas interações em supercomputadores. E eles também mostram esse formato da pasta aqui. Bom, que não é exatamente do modo como eu mostrei ali em cima, porque essas simulações pegam partículas individuais para fazer a simulação. Então você vê que o formato não é muito bem determinado. A gente fala que a distribuição de carga é não homogênea. E além disso também tem um pessoal que usa modelos relativísticos, como no nosso grupo, que também é o que eu estou fazendo. Então, um dos lugares onde pode existir essa fase pasta é em estrelas de nêutrons. A estrela de nêutrons ela é relativamente pequena, ela tem um raio em torno de 10 km. Ela é formada por uma crosta e um núcleo. A crosta tem uma parte externa, onde a rede de átomos é quase cristalina e também possui um gás de elétrons e de nêutrons, e os átomos eles têm um número atômico próximo do ferro. E na crosta interna, os núcleos já começam a se tornar mais ricos em nêutrons devido ao aumento da densidade e a captura eletrônica. E o gás, que eu mencionei no primeiro slide, ele começa a ter uma participação muito mais importante. E a gente acredita que é aqui que a fase pasta é formada na estrela de nêutrons. Mais ou menos entre 100 e 1.200 metros de profundidade da superfície. Bom, e o núcleo da estrela de nêutrons ele é um pouco mais exótico e a gente não tem certeza do que existe, mas na parte externa a gente acredita que existam nêutrons e prótons ainda, que formam superfluidos e supercondutores. Mas na parte interna, bom, existem várias hipóteses, como condensados de mesons, híperons, matéria de quarks, mas ninguém tem nenhuma evidência do que realmente está lá. Bom, uma evidência indireta, um indício, na verdade, de que a fase pasta pode estar presente na crosta interna das estrelas, foi dado por Pons, na Nature, em 2013, onde ele mostrou que, bom, um fato é que não existem estrelas de nêutrons com períodos maiores que 12 segundos, e o Pons propôs uma explicação que seria que a existência de uma crosta amorfa, ou seja, com uma distribuição de carga que não seja homogênea, como eu mostrei nas simulações de dinâmica quântica molecular ali em cima, suprimiriam esse aumento do período, porque a crosta amorfa estaria ligada com os parâmetros de resistividade térmica e elétrica da crosta, e isso evitaria a emissão de radiação dipolar, que faz com que o período se torne maior. Então, talvez a falta de estrelas de nêutrons com grandes períodos seja um indício de que a fase pasta está presente na crosta interna, mas claro que não é nada confirmado.
Esse ordenamento do sistema ele pode ser estudado por um parâmetro que a gente chama de parâmetro de impureza, que costuma ser modelado como um parâmetro livre. Então, se esse parâmetro de impureza é muito grande, o sistema é desordenado ou amorfo, e se ele é muito pequeno, o nosso sistema é cristalino. A gente vai estimar esse parâmetro mais para frente, mas ele não costuma ser calculado de primeiros princípios. Bom, um outro lugar em que a fase pasta pode aparecer é em explosões de supernova, onde quando uma estrela com uma massa solar maior que 8 vezes a massa do Sol perde os seus envelopes exteriores, né? Quando seus elementos leves foram queimados na sua maioria, essa estrela colapsa no seu núcleo de ferro e ejeta a maioria do seu material e deixa para trás uma estrela de nêutrons ou uma protoestrela. E durante essa explosão de supernova, a gente acredita que as condições ali dentro sejam próximas à de uma estrela de nêutrons. Então a gente acredita que também possa ter a fase pasta lá dentro. Isso tem uma certa implicação, né? Porque a separação dos clusters que formam a pasta pode ser do mesmo comprimento de onda, pode ser da mesma ordem do comprimento de onda dos neutrinos, o que levaria a um espalhamento coerente entre a pasta e os neutrinos e faria os neutrinos ficarem presos durante a explosão por algum breve período de tempo. Isso levaria a uma atmosfera maior e mais quente na nossa supernova, e depois que esses neutrinos fossem expelidos, levaria a um aumento na energia deles e também a uma quantidade maior de neutrinos emitidos. Isso seriam coisas que talvez fossem detectáveis. Não hoje, talvez, mas em algum futuro, quem sabe. Então vamos falar um pouco do formalismo. Geralmente, para estudar essa fase pasta, ou matéria estelar no geral, a aproximação de núcleo único é usada. Então a gente supõe que o nosso sistema é formado por células de Wigner-Seitz, que contém um cluster e um gás, e todas as células do nosso sistema são idênticas. Então a gente vai ter um conjunto de condições de equilíbrio que vão determinar totalmente uma célula, e uma célula vai determinar o nosso sistema inteiro. Então nossa célula de Wigner-Seitz vai ter uma densidade de energia, que é esse FWS. A gente diz que o nosso cluster ocupa uma fração de volume F da célula, então ele tem uma contribuição F vezes sua densidade de energia. E o gás ocupa um volume 1 menos F da célula, então ele vai contribuir para a energia livre com 1 menos F multiplicado pela energia dele. E aqui eu deixei explícito que tem termos de superfície e de Coulomb que contribuem também para a energia livre, que talvez pudessem estar aqui dentro, mas dentro do nosso formalismo faz mais sentido deixar eles explicitados. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, talvez. E é claro, também tem a contribuição dos elétrons, que sempre vão estar presentes. Nesse caso, da matéria estelar em estrelas de nêutrons ou em explosões supernova, todos os átomos são ionizados, então os elétrons formam um gás de Fermi. E a gente impõe duas restrições na nossa célula de Wigner-Seitz, que é a conservação de carga e a conservação de massa. Geralmente um sistema com múltiplos componentes, a gente resolve as equações de equilíbrio igualando os parâmetros intensivos do sistema. Então, os potenciais químicos dos prótons do gás e do cluster são iguais, do nêutron também, e a pressão do cluster e do gás também tem que ser igual. E isso é claro se a gente estiver tratando de um modelo completamente autoconsistente. Então, qual é o modelo nuclear que a gente vai usar? A gente poderia usar um modelo relativístico qualquer, né? Poderia ser o QMC, o Quark Meson, né? O Nambu-Jonas-Lazínio, se fosse mais simples de resolver, talvez. Mas a gente vai trabalhar agora com o modelo Valeca não linear, em que a gente tem os nucleons descritos como espinhos de Dirac, e as interações vão ser mediadas por um meson escalar e um vetorial, que é o ômega, o sigma e o ômega, que não tem carga de isospin, e um meson vetorial ρ, que tem carga de isospin. Então, são representados pelos campos φ, Vμ e Bμ vetorial aqui, respectivamente. E a gente vai tomar a aproximação de campo médio, onde a gente
supõe que a gente pode substituir esses campos pelo valor médio deles. Então a gente não tem derivadas nem no espaço e nem no tempo. Bom, o fato da gente tomar campo médio implica que se eu tivesse a contribuição eletromagnética nessa lagrangiana, ela iria para zero, porque a contribuição eletromagnética é completamente cinética, né? Então eu já nem coloquei ela de primeira. Então, bom, além da energia de Coulomb, que iria para zero na nossa aproximação de campo médio, a nossa energia de superfície também seria zero, porque a energia de superfície é calculada a partir do gradiente do campo dos mesons. Então, ela seria zero e a gente precisa adicionar elas na mão agora com uma certa parametrização. Então, a minha energia de superfície ela é parametrizada por esse primeiro termo aqui. Então, σ é minha tensão superficial, o d é a dimensão da geometria. Então, se eu tiver uma esfera, eu tenho d igual a 3. Se eu tiver um cilindro, eu tenho d igual a 2. E se eu tiver aquelas geometrias planares, eu coloco d igual a 1. Esse RD é o raio da pasta, ou do cluster, no caso, né? E esse termo φ aqui é um fator de estrutura que vai depender da geometria do cluster, que eu não vou deixar explícito aqui porque não precisa, mas vocês podem checar um artigo da Débora sobre isso. E para eu determinar o raio do meu cluster, meu raio linear, eu faço a minimização dessa soma das energias de superfície de Coulomb, igual ela a zero, e eu tenho aqui o valor de equilíbrio do meu raio. Então, bom, a tensão de superfície aqui ela é uma função de duas variáveis, a fração de prótons da célula e a temperatura. E, bom, ela não é constante, né? Como ela é uma função, ela precisa ser parametrizada. Então, a gente vai utilizar uma parametrização que foi feita para coincidir com os cálculos feitos em Thomas Fermi nesse artigo aqui, em 2012. Então, aqui eu tenho alguns gráficos da tensão de superfície em função da fração de prótons, como vocês podem ver. Que ela é maior para a matéria simétrica e diminui conforme a fração de prótons se torna menor. Porque se a matéria for completamente de nêutrons, minha tensão de superfície deveria ser zero, já que o cluster e o gás seriam a mesma coisa. Bom, aqui alguns resultados, então. Em colorido, a gente tem essa coexistência de fases da fase pasta. E essa linha tracejada é a matéria homogênea. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a temperatura de 1 MeV, aqui a temperatura do lado direito, a temperatura de 3 MeV, e aqui matéria simétrica na parte de cima e matéria assimétrica na parte de baixo. A gente vê que até 0.1 Fermi na menos 3, para a densidade, a fase pasta ocorre, e depois a matéria homogênea se torna mais favorecida energeticamente. Quanto para densidades menores aqui, a gente espera que a fase pasta realmente ocorra, porque a energia livre dela seria menor do que a energia livre da matéria homogênea. Então aqui em roxo é a geometria d igual a 3 de esferas, como está aqui na legenda. Esse verde água aqui seria a geometria cilíndrica, esse azul a geometria planar, laranja a geometria inversa cilíndrica e esse amarelo a geometria inversa esférica. E aqui na parte de baixo tem o raio, que é calculado com essa condição de equilíbrio que eu mostrei agora há pouco. E bom, essa aproximação de núcleo único ela é muito boa para falar sobre as propriedades termodinâmicas do sistema. Mas se a gente quiser calcular propriedades de transporte ou impurezas, ela não nos dá resultados muito bons. Bom, as impurezas, claramente, porque a gente tem só um tipo de núcleo, uma aproximação de núcleo único, então como a gente calcularia impurezas. E as propriedades de transporte, porque a existência de diferentes tipos de núcleo no nosso sistema impactam muito o cálculo dessas quantidades. Então, realisticamente, a gente precisa considerar diferentes tipos de clusters coexistindo no mesmo sistema, se a gente der uma condição termodinâmica. Isso porque a energia livre dos diferentes clusters tem uma pequena diferença, mas não muito grande. Então, a gente vai usar um formalismo que foi desenvolvido em 2015 pela Guminelli e pela Raduta, no qual elas usam as células de Wigner-Seitz como os graus de liberdade do nosso sistema. E, bom, para isso, então, a gente vai ter uma função de partição que a gente fatoriza em uma parte do cluster
uma parte do gás de nucleons e uma parte do gás de elétrons. E a gente vai se preocupar só com a parte do cluster, porque a gente vai utilizar a aproximação de núcleo único para fixar as propriedades do gás e dos elétrons. Porque se elas não fossem fixas e também variassem de célula para célula, então a gente ia ter um problema na interface entre as diferentes células, né? Porque eu teria um diferente potencial químico, uma diferente pressão, diversas coisas. E a gente precisaria lidar com isso dentro do formalismo. E a gente não vai fazer isso. Bom, então aqui eu vou escrever minha função de partição do cluster, onde eu somo sobre as diferentes modos de arranjar as minhas variáveis. Aqui eu tenho um fator de Boltzmann, né? Um peso de Boltzmann, minha exponencial de menos o inverso da temperatura, um fator de volume. E aqui eu somo sobre todas as células do sistema, que vão ter uma distribuição de probabilidade, uma densidade de probabilidade, na verdade, n de n aqui, e uma energia de Gibbs ômega-n, onde esse tilde aqui vai porque eu considero um termo ΔFn que eu vou explicar já já. E aqui eu tenho a minha função de partição do gás, onde eu tenho o inverso da temperatura, o termo de volume e as contribuições para a energia livre e para os potenciais químicos do gás. Então os meus graus de liberdade da célula para serem somados a princípio seriam os mesmos que eu minimizo para obter a pasta no começo. Então seria uma densidade de prótons, densidade de nêutrons, a fração de volume, o meu volume do cluster, que seria proporcional ao meu raio, e a minha dimensão. Então a gente vai escolher fixar essa fração de volume para que a condição de neutralidade de carga, que eu mostrei alguns slides atrás, essa condição de neutralidade de carga aqui, seja satisfeita em todas as minhas células. Isso é para evitar que eu tenha interações de Coulomb de longo alcance, porque uma das minhas suposições ao fazer essa separação aqui da função de partição é que diferentes clusters não interagem. A gente vai fazer isso. E a gente vai determinar o raio linear pela minimização da soma das energias de superfície Coulomb em cada célula, porque esse é um termo local, né? Então a gente vai supor que ele é sempre fixado por essas duas energias. Além disso, a gente também vai assumir que o volume dos diferentes clusters, das diferentes geometrias, né? Esfera, cilindro e planar, elas têm o mesmo volume, para não dar um número bariônico muito diferente, já que quando a gente determina o raio por essa condição de equilíbrio, esse seria o raio da seção de choque, né? Da área seccional do meu cilindro ou um dos meus lados do plano, no caso das slabs. Então, no caso do cilindro, eu ainda teria o tamanho dele, o comprimento, que é um parâmetro que não entra no meu cálculo da célula de Wigner-Seitz em aproximação de núcleo único. Então, eu tenho um parâmetro livre e eu vou utilizar isso para argumentar que o meu volume vai ser igual para todas as geometrias. Bom, uma das principais características desse formalismo estatístico é a equivalência de ensemble, que o cluster mais provável do tratamento estatístico ele deve coincidir com o cluster da solução de núcleo único, que é o SNA. Porém, isso só é possível se a gente faz todo o cálculo das condições de equilíbrio, das energias, de forma autoconsistente. Porém, a gente usou a construção de Maxwell lá em cima para calcular o equilíbrio e depois adicionamos a energia de Coulomb e a de superfície. Então, naquele caso, o nosso cálculo não era completamente autoconsistente, porque as energias de Coulomb e de superfície não foram consideradas nas equações de equilíbrio. Bom, eu esqueci de mencionar aqui, mas esses parâmetros lambda que entram na minha energia de Gibbs, eles são parâmetros externos que são passados pela solução da aproximação de núcleo único. Tá. Bom, então para a gente ter um cálculo completamente autoconsistente, a gente precisaria, a princípio, tirar a nossa energia de Coulomb e de superfície. Só que nesse caso a gente não tem pasta. Então a gente vai fazer isso a princípio.
E a gente vê que ocorre essa equivalência de ensemble aqui nesse gráfico, que a gente faz a razão entre a média da densidade e a densidade da aproximação de núcleo único aqui em azul. E em verde e em amarelo a gente faz a razão entre o núcleo mais provável na aproximação estatística e na aproximação de núcleo único. E a gente vê que ela dá 1, que quer dizer que eles estão coincidindo. Porém, se a gente adicionasse a energia de superfície e a energia de Coulomb, mantendo a construção de Maxwell para equilíbrio, esse gráfico aqui seria muito diferente. Ele ficaria entre 2, essa razão aqui seria 2, 3, 4, o que quer dizer que não existiria equivalência de ensemble, ela estaria muito longe do esperado. Então, para essa equivalência de ensemble ser respeitada, a gente vai recalcular as equações de equilíbrio usando o método variacional, fazendo a minimização dessa função auxiliar aqui, que é esse L. Então, essa função auxiliar vai ser minha energia livre, menos um parâmetro de Lagrange vezes a densidade de prótons, menos um outro parâmetro de Lagrange lambda n, multiplicado pela minha densidade de nêutrons. E eu vou fazer a minimização com respeito às minhas densidades do cluster, minhas densidades do gás, minha fração de prótons e o meu raio. O meu raio vai ser igual antes, determinado só pela energia de Coulomb de superfície, já que ele não entra no cálculo das outras energias. Porém, eu vou ganhar uma contribuição das energias de Coulomb e de superfície para os outros parâmetros. Então aqui eu tenho minhas novas equações de equilíbrio. Eu tenho aqui o meu potencial de prótons do cluster, o potencial de prótons do gás. Agora tem uma contribuição aqui da energia de Coulomb. E eu tenho que a minha equação da pressão também vai receber uma contribuição tanto da energia de Coulomb quanto da energia de superfície. Onde a energia de Coulomb é muito mais importante aqui, porque você vê que ela está presente nos 3 termos, enquanto a energia de superfície só está presente neste aqui. E nesse caso, os parâmetros externos do tratamento estatístico, eles vão ser associados com os parâmetros de Lagrange, que são esses lambda p aqui. Então, esses meus lambda bar, meu lambda barra, né, vão ser associados com meus lambda q, que vão ser o meu potencial químico da partícula de tipo Q, mais essa expressão aqui, que é uma derivada da energia de superfície mais Coulomb em relação à densidade daquela partícula no gás. Nos outros artigos que trabalham com esse tratamento estatístico, esses parâmetros externos são sempre associados com o potencial químico do gás. Então a gente estava tentando fazer isso a princípio e só depois de ter bastante resultados errados, a gente percebeu que precisava ser feita essa associação. Então aqui alguns resultados para a energia livre e para o raio, quando eles são calculados com as minhas novas condições de equilíbrio. A gente vê que, talvez não seja tão óbvio sem ter o outro gráfico aqui do lado, mas muda um pouco a densidade, onde cada geometria da pasta aparece, e a minha última geometria de bolhas, onde o gás está, é a minha esfera com o gás na parte interna, ela quase não aparece aqui em baixas temperaturas, mas para ter igual a 3 MeV aqui ela aparece um pouco mais. Mas além disso, eu ainda não teria completamente a equivalência de ensemble só fazendo esse cálculo aqui com as minhas condições de equilíbrio calculadas desse modo, porque eu ainda tenho esse termo ΔF, que eu vou chamar, que é chamado de termo de rearranjo. E ele aparece por causa de um problema de autoconsistência que a gente induziu quando a gente decidiu fixar a fração de volume que ocupa cada cluster pela condição de neutralidade de carga. Porque a condição de neutralidade de carga depende da carga global de prótons e de elétrons, né? Então eu estou dizendo que uma quantidade local de cada célula... Era o meu alarme para parar aqui, já estou acabando. Então eu estou dizendo que uma quantidade local em cada célula, que é essa fração de volume, ela depende de um parâmetro global, que é a densidade de elétrons. E isso induz um problema de autoconsistência, porque quando eu quero reobter minha energia livre
de cada célula, eu derivo a média da minha energia livre em relação à minha densidade de probabilidade. E quando isso acontece, eu vou ter um termo, que é esse termo de rearranjo, que está ligado a essa derivada aqui, que agora a minha energia livre total ela vai depender em todas as densidades de probabilidade, porque um termo global depende da soma de todas as densidades de probabilidade, né? Então agora eu tenho esse segundo termo, que é obtido derivando a minha energia livre em relação à densidade de probabilidade. Como essa densidade depende do meu parâmetro f, que foi o que eu fixei, eu posso fazer uma troca de variável e mostrar que isso aqui é equivalente a um termo aqui que equivale ao meu número de prótons em um cluster, multiplicado pela média desse valor aqui em todo o meu sistema. Então, o meu termo de rearranjo depende da derivada da energia de Coulomb de superfície em relação à fração de volume, que que depende de um valor global. Então, agora, adicionando todos esses passos na nossa conta, o termo de rearranjo, as condições de equilíbrio, a gente faz o nosso gráfico para a equivalência de ensemble e a gente vê que o resultado, bom, ele é razoável para baixas frações de próton. Aqui para YP igual a 0.2 a gente vê que ele é quase perfeito. Para 0.3 existem alguns pontos meio fora aqui do 1, principalmente em altas densidades, mas no geral ele fica próximo. Mas conforme a gente vai para maiores frações de próton, a gente vê que em altas densidades não está dando muito boa ainda essa equivalência de ensemble. Mas a gente ainda não sabe o motivo disso e estamos investigando. O interessante desse formalismo, então, é que ele permite calcular a distribuição de probabilidade de cada fase pasta aparecer. Então a gente vê, por exemplo, que aqui perto da densidade de 0.03 fermis na menos 3, as esferas e os cilindros eles têm uma probabilidade quase igual de aparecer no nosso sistema. E isso em matéria assimétrica, é a mesma coisa aqui para matéria simétrica. E as nossas slabs também coexistem com os cilindros, mas elas dominam o sistema de forma muito mais rápida do que os cilindros dominam as esferas aqui. E a gente também pode calcular aquele parâmetro de impureza que a gente definiu no começo da apresentação, que seria importante para definir se o nosso sistema é cristalino ou amorfo. E, bom, utilizando esse formalismo todo, a gente vê aqui para diversas frações de próton que para uma densidade maior que 0.02 aqui, esse parâmetro de impureza ele cresce muito. Então, o nosso sistema realmente é bem amorfo, pelo menos nessa temperatura de T igual a 3 MeVs. Então, bom, para sumarizar, a gente sabe agora que a fase pasta, se ela realmente existe, ela pode ter uma grande importância no período das estrelas de nêutrons observados e também na emissividade dos neutrinos em explosões de supernova. E o cálculo dos parâmetros de transporte depende da impureza, que pode ser estimada por esse método estatístico que a gente apresentou aqui, mas que não pode ser estimado na aproximação de núcleo único. Além disso, o termo de rearranjo e o tratamento consistente da energia de interface nas equações de equilíbrio, ele é essencial para a equivalência de ensemble, que simplesmente não existe se a gente somar as energias de Coulomb e superfície, mas não levar elas em conta nas nossas equações de equilíbrio. É isso.